Obrigado pela introdução e claramente obrigado à Marina e toda a equipa da Delan pelo convite e por me fazer este desafio de estar aqui a falar para todos vocês e agradecer a todos vocês pela disponibilidade e pelo interesse de virem aqui e falarmos todos e discutirmos um bocadinho sobre este tópico. Sobre a apresentação, a Marina já disse tudo, penso, mas sim, é falar um bocadinho da LLMs, do que é que são, como é que podemos usar e depois como é que no setor de marketing digital, como é que nós podemos aplicar estas LLMs e com elas ter produto melhor. Acerca de mim, eu sou de cá de Aveiro, estudei na Universidade de Aveiro, tirei um mestrado cá, portanto sempre estive por aqui. Depois comecei a trabalhar na Leadseye, que depois passou a ser a Azam, e na altura tinha outro nome, e sempre no setor de marketing digital. Portanto, comecei, as LLMs ainda não estavam a ser utilizadas, ou ainda era na altura que não eram conhecidas, tempo de GPT-2 e por aí. E pronto, vi toda esta evolução, comecei a usar estes modelos bem cedo e a usá-los do ponto de vista empresarial para melhorar o nosso produto. Sobre esta apresentação, eu estruturei isto em duas partes. Portanto, a primeira parte, explicar um bocadinho melhor que modelos são estes, como é que podemos usar, que tipo de treinos é que existem, e depois partir mesmo para um exemplo específico onde, de facto, elas dão bastante valor. Portanto, LLMs, Large Language Models, e exatamente como o nome indica, são language, portanto, é interpretação e criação de texto, portanto, conteúdo de texto, e large, porque são treinadas com imensos dados. Portanto, podemos dizer aqui, não é a internet toda, mas é com muitos dados. Estes são modelos preditivos, portanto, na sua essência, uma LLM está sempre a prever a próxima palavra. Portanto, tem um contexto, tem uma frase e vai prevendo sempre a próxima palavra e a próxima palavra. Mas, mais do que prever a próxima palavra, como foi treinada com imenso texto, e texto declarativo, texto poético, todo o tipo de texto, consegue perceber o contexto onde está e também dar sentimento ao resultado que está a ter. Portanto, já chegámos a um ponto que não é só qual é a palavra que faz mais sentido a seguir, é mais qual é a palavra que faz mais sentido para este contexto, porque estou a fazer um poema ou porque estou a fazer um relatório de contas, portanto, consegue perceber isto e dar o significado correto. Só, assim, as mais conhecidas, acho que as mais conhecidas são da família da OpenAI, portanto, o GPT-4, o GPT-5, o GPT-3, mas também Claude da Anthropic é bastante conhecido, Gemini da Google, o Facebook ou a Meta agora tem o Llama. E o que é que difere, portanto, o que é que difere os modelos de cada uma destas empresas? É o seu treino, basicamente, ou a diferença principal. Porquê? Porque a primeira parte, como estes modelos são treinados, são feitos pela própria empresa. Portanto, OpenAI, Anthropic, tudo. E, para já, não existem muitos destes modelos, porque, de facto, como disse antes, como é imenso texto de treino, é preciso um capital financeiro enorme para conseguir processar todo este tipo de informação, para conseguir guardar todo o tipo de dados, e com isto não há muitas empresas no mundo que o podem fazer. E aquelas que fazem, de facto, são as que eu falei, e onde se diferem é exatamente com o tipo de dados que treinam. Certo? Portanto, eu falei-vos que são imensos dados, podem considerar se calhar a internet inteira, mas não é a internet inteira, é quase, digamos assim. E mesmo este quase, depois, para cada tipo de modelo, eles podem treinar com diferentes tipos de dados, consoante o que é que querem ser melhor a fazer. Por exemplo, o Claude, da Anthropic, é conhecido por fazer muito bem código. Porquê? Porque há uma incidência muito maior neste tipo de dados para
para que possa fazer código de uma melhor maneira. Portanto, é isto que muda e depois, claro, o segredo do negócio, não é? Portanto, existem imensos parâmetros que eles ajustam ali no treino e que é segredo de negócio, ninguém sabe cada empresa o que é que faz, porque querem ser sempre melhores do que a competição. E depois deste chamado pré-treino, é quando eles normalmente lançam os modelos para produção, portanto, para nós termos acesso a eles. E aqui já estão muito bons, não é? Portanto, o modelo base, GPT-5, GPT-4, todos, já retorna imenso e já retorna conteúdo com muita qualidade. Mas, além disso, há estratégias que nós podemos adotar para ainda melhorar o output que eles dão. E esta é a interação com o user final. O que eu digo aqui, o user final somos todos nós, e é aqui que nós podemos, de facto, fazer a diferença e melhorar bastante o produto, as nossas empresas, a maneira como no dia-a-dia podemos usar este tipo de modelos. A primeira estratégia é a estratégia que penso que toda a gente conhece, que é a arte de fazer prompting. Ou seja, na sua essência, acho que já todos abrimos o ChatGPT, aquilo tem uma caixinha de texto e nós começamos a escrever. E isso é o início deste tal prompting, ou seja, a ideia é, quando estamos a interagir com o modelo, darmos-lhe contexto bom o suficiente para que ele tenha mais dados e, com mais dados, tenha melhores resultados. Por exemplo, este é um caso prático da Leadseye, portanto, uma empresa que eu trabalhei, em que a ideia aqui é, temos um contexto mais geral, e neste contexto mais geral explicar o que é que estamos à espera do modelo, o que é que ele vai fazer. Aqui não tem, mas dar-lhe algumas regras, portanto, queremos que faças isto desta maneira e desta maneira. Depois, fazer um contexto mais específico, e neste caso é para que entidade é que estamos a trabalhar, portanto, aqui no exemplo, queríamos criar uma campanha de marketing digital para a empresa Leadseye e dar o máximo de conteúdo e de contexto possível sobre a Leadseye e, no final, exatamente o que é que queremos que ele retorne. Portanto, qual é que é o output, o formato do output, não está aqui, mas podemos-lhe dar exemplos para que ele também perceba com os exemplos o que é que nós estamos mais à espera. E com uma interação deste tipo, agora a arte de prompting, digamos assim, está sempre a mudar, estamos a arranjar maneiras novas de fazer este tipo de interação. Há uns tempos nós tivemos um exemplo bastante interessante em que nós também estávamos a fazer aqui de marketing digital e começámos a perceber que ele tinha melhores resultados quando nós começámos a dizer que se ele fizer asneira é despedido, portanto, e deu de facto melhores resultados, portanto, isto ainda estamos a experimentar, a fazer coisas diferentes e vamos reparando que ele, como percebe o contexto todo, também percebe o que é uma ameaça e percebendo uma ameaça também tenta ter mais cuidado, digamos assim. Sobre este prompt e sobre esta interação que nós podemos ter com a LLM, também existem alguns parâmetros que podem fazer grande diferença. Um exemplo, para os modelos da OpenAI, do GPT, existe um parâmetro que chama temperatura. E o que é que isto quer dizer? Se a temperatura for 0, nós queremos que o resultado do modelo seja muito mais seguro, não invente, não alucine. Portanto, para um use case, por exemplo, de um relatório de contas, de contabilidade. Nós não queremos que ele ponha aqui a fazer mais X dinheiro aqui, mais X dinheiro ali que não sabe de onde. Portanto, convém ter a temperatura a 0, este valor é de 0 a 1, portanto, a 0, para que ele não invente. Por outro lado, se a temperatura for a 1, um use case, por exemplo, de escrever uma letra para uma canção, um poema, é uma temperatura muito mais elevada, ele vai ser muito mais artístico, vai alucinar um bocadinho mais, vai inventar para ter melhores resultados neste sentido. Depois deste prompting, este prompting é bom, melhoramos muito os resultados dessas LLMs, mas às vezes, it can only take you so far, digamos assim. Então existem outras estratégias mais interessantes e que podem ainda fazer-nos levar para outro nível. A primeira é o que se chama fine-tuning. E o que é isto? Assim como todos os modelos de machine learning, existe a parte de treino.
Isto é basicamente a mesma coisa, portanto é um treino extra que fazemos. Com o quê? Exatamente da mesma maneira. Portanto, temos uma base, um dataset que tem pergunta, resposta, pergunta, resposta, pergunta, resposta e passamos isto à LLM. Isto é bom por duas razões. A primeira é casos específicos que já aconteceram. Se voltarem a acontecer, ela sabe exatamente qual é a resposta. Portanto, aí vai ter a resposta perfeita. E casos novos, a LLM tem o poder de perceber o contexto e perceber, ok, esta nova pergunta, esta nova interação é parecida com o caso A, B e C que me deram e a lógica da resposta foi a mesma. Portanto, também vou ter exatamente a mesma lógica e, com isso, melhorar a resposta que a própria LLM vai ter. Por último, nestas estratégias de melhorar o output e os resultados, existem o que se chama RAGs, e a ideia é a LLM ter o maior acesso possível ao contexto e aos dados. Fazendo aqui uma comparação, vamos dizer que existe uma pessoa que começa a trabalhar numa empresa e tem uma determinada tarefa. A primeira tarefa. Essa primeira tarefa, essa pessoa não vai ter um contexto enorme sobre a empresa, o que faz, tudo isso. E, por causa disso, vai conseguir fazer a tarefa, mas se calhar não vai ser o melhor possível. Enquanto que uma pessoa que está a trabalhar nessa mesma empresa há 6 anos, já sabe todos os pormenores, todo o contexto, e com esse contexto já vai fazer a tarefa vai ser resolvida de uma maneira muito melhor. E é a mesma coisa, portanto, é dar acesso à base de dados, e nessas bases de dados temos os dados todos que permitem a LLM fazer comparações, perceber o contexto. Por exemplo, no caso que vou falar a seguir de marketing digital, né, nós temos anúncios a correr para outras campanhas e se ele começa a perceber este tipo de anúncios, tem este tipo de performance e se a performance é boa, vamos fazer coisas parecidas. Portanto, é uma espécie de ensinar-lhe ainda mais todo o contexto que eles podem ter. E, de facto, retorna muito melhores resultados também. Só aqui também falar um bocadinho nas considerações do uso. Isto porque LLMs tendem a ter, para o que foram criadas, para criar conteúdo, processar conteúdo e tudo, tendem a ser muito bons, mas também têm a vertente de tempo. O que é que eu quero dizer com isto? Vamos dar um exemplo, por exemplo, onde nós temos uma aplicação qualquer que um utilizador chega à internet, abre a nossa aplicação e começa a interagir e, de facto, está a interagir com uma LLM. Se o utilizador estiver à espera 5 segundos por cada resposta, ou 2 segundos, não vai perder a atenção, vai continuar a interagir com a nossa aplicação, tudo tranquilo. Mas se esperar 5 minutos, se calhar vai desistir. Não vai querer continuar porque quem é que espera 5 minutos por um resultado, não é? Então, é muito importante fazer aqui um balanço entre o use case que temos, o tempo das interações com utilizadores e a sua qualidade. Isto porque, às vezes, faz sentido pensar na qualidade suficiente para termos um produto muito bom, baixando assim, se calhar, algum tempo com estratégias como diminuindo o prompt, com um prompt um bocado mais pequeno, ele tem que processar menos informação, diminuindo o output, portanto, pedir-lhe menos output, pedir-lhe output mais simples e, com isso, baixar tempo, baixar muito mais tempo, baixar um bocadinho a qualidade, mas que também é bastante importante. Outra consideração importante é as alucinações. Portanto, às vezes, são modelos de AI, e modelos de AI não são perfeitos. Vai dar asneira. Vai sempre dar asneira. Então, é preciso criar mecanismos de defesa para conseguirmos apanhar estas alucinações e voltar a pedir ou arranjar outros mecanismos para fazer estas respostas. E isto é mesmo importante porque, garantidamente, vai haver alucinação e se nós mostramos a um utilizador um output completamente diferente daquilo que ele está à espera, não é? Ele vai desistir da nossa aplicação. Por fim, é importante falarmos um bocadinho no bias. Okay? Eu, como disse no início, estas LLMs são treinadas e são as empresas que decidem quais são os dados que vão treinar.
Mas não são os dados todos do mundo, né? E assim como qualquer pessoa, se houver um tópico e se a LLM não conhecer o tópico a 100%, vai se tornar biased. Portanto, é muito importante testarmos sempre, garantirmos que os resultados estão lá e, se percebermos que são biased, usar alguma da estratégia anterior, dar-lhe mais dados, dar-lhe mais contexto, portanto, usar estratégias de treino para tentar que a LLM conheça o tópico, neste caso o tópico A todo, para que de facto possa produzir os melhores resultados possíveis e com isso nós termos o melhor output possível. Agora, então, um bocadinho mais um business case, portanto, onde de facto estas LLM até agora foi um bocadinho teórico. Espero que ainda estejam comigo. Agora, então, um exemplo assim um bocado mais prático, onde de facto nós tirámos bastante valor e este valor foi de facto nestas empresas de marketing digital. Só explicar um bocadinho o tipo de produto com que nós trabalhávamos e este produto é... E já agora chamar aqui as coisas pelos nomes, porque senão vai haver confusão. Eu já vos explico porquê. Portanto, vamos dizer assim, o produto onde eu trabalhei é o intermédio, que tem clientes. E estes clientes, vamos chamar clientes, são empresas e negócios que têm produtos, serviços e que precisam que alguém chegue lá, precisam de ter os seus próprios clientes. Okay? E o outro lado, portanto, temos o lado dos negócios que querem fazer negócio, temos o intermédio, que é quem vai fazer publicidade, e do outro lado temos os clientes dos nossos clientes. Mas para não estar sempre aqui com clientes, vou chamar utilizadores finais. Portanto, clientes são os clientes do nosso produto, utilizadores finais são aqueles que podem ter interesse nos nossos clientes e por isso estão interessados, basicamente. E só para acabar e dar um bocadinho mais de contexto, os produtos com que eu trabalhei tinham dois outputs, ou era entregar cliques ou era entregar leads. O que é que eu quero dizer com isto? Vamos dar um exemplo de um restaurante aqui de Aveiro. Nós temos um cliente, um restaurante aqui de Aveiro, nós fazemos publicidade e agora existem utilizadores finais que pesquisam no Google restaurantes em Aveiro e de repente aparece o nosso anúncio. Nós das duas uma, ou vendemos o próprio clique, portanto o utilizador final gosta muito do nosso anúncio e carrega e nós já estamos a vender ao nosso cliente, ou vendemos leads. E o que é que são estas leads? É um produto mais inovador e é, em vez de nós cobrarmos ao nosso cliente por cliques, especialmente num restaurante, o restaurante não tem assim tanto interesse em ter cliques, o restaurante tem interesse em alguém ligar e fazer uma reserva, ou alguém preencher online um formulário para fazer uma reserva. E estas ações são o que nós chamamos de leads. Portanto, não é só o clique, é um ato em que um utilizador final vai tentar, quer fazer negócio com os nossos clientes. Claro que, o que é que isso quer dizer? Cliques são muito mais baratos, é muito mais simples, mas nem todos os cliques vão darem clientes. Por outro lado, leads são mais caras, porque alguns cliques não funcionam, mas pelos vistos, pelo menos garantimos que todas as leads são potenciais clientes para os nossos clientes. E portanto, para este use case, onde nós temos então fazer a publicidade toda para conseguirmos gerar ou estes cliques ou estes leads, existem 3 sítios que é muito importante nós usarmos LLMs. A primeira é a interpretação e a categorização do conteúdo. Portanto, nós, quando temos um novo cliente, temos que saber tudo sobre ele. Temos que saber o que é que vende, onde é que está, qual é a natureza do negócio, portanto, tudo isto. E como é que nós fazemos isso? Vemos a sua pegada digital toda, que são imensos dados, e passamos isto a uma LLM, e a própria LLM vai processar, interpretar todo o conteúdo e também fazer uma categorização. Portanto, um exemplo, se nós apanharmos algum texto dos termos e condições, acho que não vai ter valor nenhum para criarmos publicidade. Portanto, vai categorizar como não interessante. Se tivermos informação sobre quais são os produtos e os serviços do nosso cliente, isso é informação muito útil para a nossa publicidade. Então vamos categorizar esta informação e vamos perceber esta informação. O segundo use case bastante importante é na geração do conteúdo.
Portanto, depois de conhecermos o negócio todo, temos que criar os melhores keywords, os melhores anúncios, e depois já vou explicar melhor o que isto é, mas temos que criar o melhor conteúdo possível para sermos nós. Portanto, há muita publicidade na internet, há muitos outros competidores com o nosso cliente, sermos nós que conseguimos arranjar aquele clique ou aquela lead. Portanto, é importante também o uso das LLMs para isto. E, por fim, também a identificação do público-alvo. Portanto, naquela primeira parte da interpretação de todo o conhecimento que podemos ter da pegada digital do nosso cliente, é muito importante conseguirmos perceber, ok, isto é um negócio local ou é um negócio online e, portanto, se for online, temos um raio enorme, podemos fazer publicidade para o país todo. Ou então, outro tipo de condições. E, ok, isto foi um bocadinho geral, agora vou one level more deep em exatamente qual é a estratégia para criar a melhor campanha de marketing digital. E o primeiro passo é um bocadinho o exemplo que eu dei nos produtos e serviços. Mas não é só identificar produtos e serviços. É mais que isso. Porquê? Aqui, vamos a um exemplo. Temos um nosso cliente, nós queremos fazer publicidade para este cliente, começamos a perceber quais são os produtos e serviços dele. E depois, das duas, uma, ou os produtos que ele vende são todos muito parecidos, e se forem muito parecidos, se calhar a melhor estratégia de uma campanha de marketing digital é fazer um anúncio mais geral para todos os produtos que ele tem, ou, se os produtos forem muito diferentes, se calhar fazer anúncios específicos para cada produto. Portanto, aqui a LLM não só percebe quais são os produtos, quais são os serviços que os nossos clientes vendem, mas também começa a idealizar uma estratégia de marketing digital para maximizar o número de cliques ou leads que nós podemos entregar. Depois destes produtos e serviços e de idealizarmos ou começarmos a idealizar qual é que é a melhor estratégia possível, vem o conteúdo. Portanto, e o conteúdo são keywords e ads. E isto é muito importante. Porquê? Porque os ads é a maneira com que nós apresentamos o nosso cliente ao utilizador final, certo? Portanto, alguém quer pesquisar por um restaurante, pesquisa na Google, aparecem 5 ads, todos de restaurantes diferentes, e o nosso cliente tem que ser o escolhido. E só vai ser escolhido se o conteúdo do nosso anúncio for o melhor deles todos. Portanto, for aquele cujo cliente olha, que o utilizador final olha e diz: é mesmo aqui que eu quero jantar. Eles têm esta imagem, este texto tem um aspecto fantástico. O texto não tem aspecto, mas o texto também atrai, digamos assim. E por outro lado, temos as keywords, que é a maneira como nós podemos ligar o nosso cliente ao utilizador final. O que é que eu quero dizer com isto? Estas keywords é uma espécie de previsão do que é que os utilizadores finais vão pesquisar. O exemplo outra vez do o restaurante italiano em Aveiro. Se eu sou um restaurante italiano em Aveiro, provavelmente quero mostrar o meu anúncio sempre que alguém pesquise restaurantes em Aveiro. Isto é uma keyword. E assim sabemos que sempre que alguém pesquisar esta keyword, o meu anúncio tem que aparecer. Isto é um bocadinho um jogo de previsão de que tipo de linguagem, que tipo de palavras é que os utilizadores finais vão pesquisar para nós mostrarmos. Então é preciso perceber mesmo o contexto do cliente, porque temos que meter essas keywords todas lá. Pronto, portanto, keywords e ads são de facto muito, muito importante, porque é aqui que de facto nós depois conseguimos entregar as tais leads e os tais cliques. Depois temos as audiências. Portanto, eu já falei um bocadinho na parte da location, há bocado quando falei do público-alvo. Portanto, se é um restaurante italiano em Aveiro, se alguém pesquisa restaurante e se a pessoa estiver em Lisboa, nós não queremos mostrar o nosso anúncio, porque é muito raro haver alguém de Lisboa querer vir a Aveiro só para vir comer, assim pesquisou e vem a Aveiro. Mas existem outros parâmetros bastante importantes. Podemos falar de faixa etária, dependendo do cliente que nós temos, poderá fazer sentido fazer só publicidade a pessoas mais velhas, mais novas, e
ouço áreas de interesse. E que áreas de interesse, vou dar o meu exemplo. Por exemplo, eu gosto muito de desporto, gosto muito de basquete, mas não percebo patavina de cricket. Okay? Portanto, se houver alguém na internet a querer fazer uma empresa que quer vender material desportivo de cricket, eu não sou o público-alvo. Portanto, não faz sentido eles fazerem publicidade a mim. Isto é uma informação que, infelizmente ou felizmente, depende do ponto de vista, é uma informação que a Google tem, o Facebook tem, portanto, as redes sociais têm. E, portanto, como têm, as próprias redes sociais e a Google e tudo conseguem fazer este alinhamento. Então, se alguém que vende cricket, a Google sabendo, por exemplo, a Google sabendo que eu não gosto de cricket, nunca na vida vão fazer anúncios. Mas, se me aparecerem ali um anúncio como umas sapatilhas de basquetebol, já vou olhar para aquilo de outra maneira e se calhar já vou clicar mesmo não querendo umas sapatilhas de basquetebol, mas já me atrai. Portanto, áreas de interesse são muito, muito importantes e também fazem muito sentido fazer este alinhamento e perceber, portanto, e o que eu quero dizer com isto é olhar para o nosso cliente, perceber a natureza do seu negócio, perceber exatamente o que vende e tentar alinhar com os interesses de pessoas que possam e queiram comprar do nosso cliente. Além disso, eu até aqui falei muito no início, portanto, em estratégias que quando nós estamos a conhecer o nosso cliente e a criar uma campanha de marketing digital temos que fazer de início, portanto, conhecer o seu negócio, criar os seus anúncios e tudo. Mas é mais que isso, porque depois de publicarmos uma campanha de marketing digital, podemos começar a ter resultados. Portanto, começamos a perceber, este anúncio está a correr bem, este não está a correr bem. E aqui podemos usar LLMs para começar a interpretar estes resultados, perceber o que é que está mal, se calhar mudar uma parte do anúncio, se calhar mudar a imagem, se calhar mudar as áreas de interesse. Portanto, depois de começar a aparecer em dados e a perceber a performance da campanha, é muito importante usar as LLMs para mudar e cada vez sermos melhores e conseguirmos entregar mais cliques e mais leads aos nossos clientes. Por fim, sobre marketing digital, tenho um use case que é mais para o lado das leads, portanto, cliques aqui não se aplica tanto, que é usarmos voice, portanto, chamadas. E neste caso, é mais nas leads porque a interação que nós temos com os users finais é normalmente mais um formulário com informação. Por exemplo, um exemplo simples é podemos ter um cliente de limpeza. E alguém, um utilizador final, vê o nosso anúncio, preenche um formulário a dizer eu quero que me limpem, sou este cliente, esta é a minha morada e tudo. E nós vamos ver essa informação, mas muitas vezes as pessoas no formulário não preenchem a informação toda, não sabemos o contexto todo, portanto ainda não sabemos se esta é uma lead válida para os nossos clientes. Então, o que é que começamos a fazer? E é o que está a começar a ser usado cada vez mais e mais recentemente. É usar mesmo, fazer uma chamada telefónica. Usando o LLM como a nossa base, portanto, a base em que percebe o que é que o utilizador final, um humano, disse, interpreta o conteúdo, percebe que tipo de perguntas é que ainda nos faltam para ter o contexto todo e decide qual é a próxima pergunta, de uma forma muito educada, ou não, dependendo de como nós a treinarmos, como é óbvio, mas já é boa o suficiente, especialmente em inglês, atenção, se calhar, no caso assim um bocadinho português, ainda vai ali um bocadinho para o português do Brasil, infelizmente, mas para línguas como inglês, já se porta muito bem. E isto, aliado a vozes que já podemos comprar online, mesmo do UK ou dos Estados Unidos, já tornam a chamada muito, muito real e suficiente para que muitos utilizadores recebam a call e até dizem, ok, se calhar até identificam que é um bot, mas já é um bot a falar tão bem que acabam por fazer a call e ter mais informação. Isto é importante porque faz com que tenhamos aqui um step intermédio onde podemos ir buscar mais informação. Por exemplo, a nossa empresa, na realidade, só faz limpeza de casas. E a lead disse que queria limpeza de escritório. E só na call
é que disseram isto. Isto quer dizer que a lead não está alinhada com o nosso cliente, portanto não vale a pena entregar esta lead. Portanto, temos aqui um filtro ou mais informação, mais contexto que podemos dar ao nosso cliente para ele ter mais a certeza que vai converter esta pessoa num cliente seu. Por fim, também é uma tática para manter a lead interessada. Portanto, um utilizador final preenche um formulário, depois se não ouvir nada até durante uns dias, vai se esquecer. Vai provavelmente procurar outra coisa. Se não procura logo a seguir. Mas se receber uma call, tiver alguma interação, a dizer que nós estamos a tratar disso, estamos a perguntar mais informação, o próprio utilizador vai ficar mais contente, vai ter mais uma interação e se calhar depois vai estar mais aberto para quando de facto nós entregarmos esta lead ao nosso cliente, o nosso cliente falar com eles e fazerem negócio. Sobre marketing digital, era o que eu tinha para vocês, mas preparei aqui só uns 3 ou 4 slides adicionais, que eu chamo Caso Screener, porque é um side project que eu tenho, na área de recursos humanos, que também usa muito de LLMs, e então é outro business case que nós usamos LLMs e está a ter bastante sucesso e estamos a ter bons valores e por isso também vos queria falar um bocadinho sobre isso. Explicar-me só um bocadinho mais a empresa. A empresa trabalha como recursos humanos e a ideia é um produto em que temos um cliente, né? O cliente quer abrir uma posição e o que nós fazemos é ele abre a posição, dá-nos qual é que é a job description e nós fazemos o resto. E o que é o resto? Fazemos a análise do CV da pessoa e fazemos aquela primeira call através de uma LLM também, basicamente. E como é que fazemos isto? E onde é que nós usamos LLM e onde é que isto dá valor? A primeira parte é na avaliação do CV. Acho que esta é um use case muito comum. Acho que toda a gente que quis encontrar um trabalho, quis submeter para uma posição, primeiro foi ver se o seu CV era bom através dessas LLMs. Portanto, é um caso onde podemos juntar a descrição da posição, a pessoa e perceber se há um bom match ou não. E por fim, e era por isso que eu queria falar, é um bocadinho mais na parte de call, outra vez. Portanto, nós usamos aqui outra vez a LLM para fazer calls e fazer estas entrevistas automáticas. Como? Dando um contexto enorme à LLM do que é que queremos, do que é que estamos à espera, e dando liberdade de, queremos que faças uma entrevista mais técnica, queremos que faças uma entrevista mais perceber se é um bom fit, queremos que faças uma entrevista só para a pessoa explicar o que é que tem feito, portanto, nós usamos a LLM para perceber o contexto inicial, fazer uma entrevista única, porque nunca é a mesma entrevista, porque nunca é o mesmo cliente, nunca tem o mesmo CV, e fazer estas entrevistas e no final entregamos à empresa final apenas a dizer, olha, estes são os clientes top. Estes são os clientes, não é os clientes, peço desculpa, ainda estou em marketing digital, estes são os candidatos top, são aqueles candidatos que são ótimos para o vosso perfil. E pronto, acho que é um use case também bastante bom, onde LLMs podem de facto adicionar bastante valor a todo o tipo de empresas. Portanto, a empresas que queiram fazer contratações, a recruiters que queiram usar isto para melhorar o tempo que precisam de entrevistas. Portanto, acho que é todo o tipo de empresas. E obrigado. Obrigado a todos mais uma vez por passarem este tempo aqui comigo. Vamos agora, espero, ter uma discussão e falarmos um bocadinho sobre esta apresentação, mas muito obrigado pela atenção e espero que tenham gostado.